E aí, poxa, se apresenta aí também para os meus seguidores, por favor. Então, né, meu nome é Débora, eu sou atualmente estudante de doutorado aqui no Reino Unido. Meu foco é em filosofia política com propaganda. Então, eu estou estudando a influência que a propaganda tem ao redor do mundo. E eu tenho um canal do YouTube, né? E eu comecei por causa do mestrado que eu estava fazendo em organizações de inteligência. Eu comecei a falar sobre política, geopolítica global. E daí agora eu estou comentando sobre vários tópicos, principalmente ligados à política. E assim, mais numa visão internacional, até porque, como eu já falei anteriormente para o Nicolas, eu tenho bem pouco conhecimento de dentro do Brasil, né? Do que está acontecendo dentro do Brasil. O meu ramo é mais um olhar de fora, principalmente quando o assunto é aqui na Europa. Então, é isso. Legal. Então, assim, a gente juntou, né, duas pessoas, né, que têm uns conhecimentos, assim, digamos, diferentes, né? Ela pega mais a área Exato. global e eu já pego aqui, né, a área nacional. Então, a Débora realmente ela se especializou, né, nesse sentido, né, de geopolítica global. E eu tenho estudado aí há bastante tempo aqui para poder entender estratégia política, tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui a falar realmente daquilo que a gente veio para cá para falar, né, que é o Bolsonaro e a agenda globalista. E aí, Débora, eu queria ver primeiro a sua visão de como está sendo colocado, né, o presidente do Brasil, né, Jair Messias Bolsonaro, aí fora, né, aí na Europa, se ele está sendo criticado, se ele está sendo elogiado, qual que está sendo a posição dele aí perante a mídia. Então, para quem é de fora, que não sabe o que está acontecendo dentro do Brasil, a perspectiva que você tem quando você vê a mídia daqui da Europa é que tudo que o Bolsonaro está fazendo é errado, é que tudo é horrível, é que ele é um ditador, porque a mídia aqui mostra isso todos os dias, sabe? Todo dia eu vejo um artigo novo falando coisas absurdas que eu tô longe do Brasil, mas eu tenho familiares dentro do Brasil e eu sei que a situação não é que nem a mídia que mostra. Mas tá sendo feita uma campanha, sim, para destruir a reputação do Bolsonaro. E isso é uma coisa bem comum que acontece, as organizações de inteligência fazem isso o tempo inteiro. Inclusive, ao longo da história, a gente viu vários líderes políticos que foram removidos do poder. E a primeira tática é justamente a subversão, que é você criar campanhas usando a propaganda, Uhum. inventando mentiras, né? Para remover, para assassinar a reputação desse líder e acabar, então, removendo ele do poder. Então, o que eu estou vendo agora é justamente isso. Todas as mídias, a BBC, o The Guardian, o Telegraph, todos os canais estão atacando ele diariamente. Uhum. E assim, você comentou em um dos seus vídeos, né, que o establishment, ele deseja realmente derrubar o Jair Bolsonaro até janeiro de 2021. Por que você acha isso? Então, a gente tem que pensar na questão que o Brasil ele é uma peça muito importante na questão política global. Não é só Sim. pelo Brasil, mas é no xadrez global no geral. Então, a gente vê que o mundo está caminhando para uma ordem totalitária. E isso, como a gente vê com essa quarentena, tudo que está acontecendo são fases, né? Então, assim, o Bolsonaro, e essa é a opinião que eu tenho, com, né, o conhecimento daqui, eu vejo que ele está tentando meio que bater contra essa questão, porque o que está acontecendo agora em 2020 é a quebra do sistema econômico global. E não, Sim. então, porque as indústrias pararam, tudo parou, então vai ter que quebrar isso. E, assim, a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro não está feliz com isso, e, obviamente, ele é presidente do Brasil. Então, eu não acho que ele vai querer que o Brasil quebre. Então, é possível, sim, que eles retirem ele do poder o quanto antes, e eu penso que vai ser mais ou menos até o começo do ano que vem, para conseguir seguir com a agenda. Mas se ele começar a concordar com o pessoal globalista, daí é possível que eles mantenham ele no poder, sim, mas eu não vejo dessa maneira. Eu vejo como ele indo contra realmente o establishment. E se ele continuar, ele vai. Infelizmente, eles vão tentar retirar ele do poder, sim. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender, né, que existe de fato uma agenda, né? O que é uma agenda? Tá. Né, é um calendário, né, que existem programações, né, é algo planejado. E aqui no Brasil é muito, não só no Brasil, eu coloco agora mesmo de maneira global. As pessoas simplesmente ignoram o que está acontecendo. Eu até, né, vi o seu vídeo sobre geração TikTok, né, enquanto assim a gente está sendo destruído moralmente, economicamente, né, o país e o mundo está vivendo um colapso absurdo. E a gente, né, fica entretido com Big Brother, com vídeos curtos e que não agregam nada pra gente. Então fica de fato uma crítica, porque talvez possam ter alguém que está vendo e faça TikTok, mas que você realmente leve uma crítica para você, né? Aquilo que você vai falar futuramente aí para os seus filhos, da forma com que você lutou contra essa ação ditatorial dos estados, né? De maneira absurda. Aqui mesmo no Brasil, te dando agora um panorama mais aqui de dentro, as nossas liberdades assim, individuais realmente estão sendo cerceadas e ninguém está falando nada. Então, o seu direito de ir e vir, ele é garantido pela Constituição.
E não é um decreto, né, que é uma lei infraconstitucional, que vai barrar isso. Mas, infelizmente, diversos governadores simplesmente decretaram, e aí o pessoal está trancado em casa, e a gente vê como, assim, de fato, a mídia, né, como um todo, tem um domínio absurdo sobre a população, assim, em geral, né? E eu vejo que hoje o que a gente está enfrentando é um sinal bem claro de como eles conseguem nos dominar de maneira muito fácil, né? Simplesmente, olha, Exatamente. hashtag fique em casa e pronto. E olha que ainda que no Brasil eu tô vendo alguma resistência, tem muitas pessoas que estão indo contra, sabe? Principalmente são as Uhum, pessoas que realmente apoiam a posição que o Bolsonaro teve ao falar que o Brasil não poderia parar. Mas aqui na Europa, porque os líderes políticos aqui da Europa, eles todos aceitaram isso de maneira super tranquila. O pessoal europeu também está aceitando isso de maneira super tranquila. Ninguém está indo contra. Que nem aqui no Reino Unido, o que foi falado é que até final de maio vai continuar tudo fechado. E o pessoal tá de boa, ninguém tá preocupado. Assim, aqui uhum, todo mundo aceitou tão facilmente, até mesmo as questões de monitoramento, né? Ah, colocar um aplicativo, monitorar você o tempo inteiro. Beleza, o pessoal está feliz. Então, assim, é muito fácil manipular realmente, porque as pessoas, elas não têm conhecimento histórico, elas não estão preocupadas com o que está uhum, acontecendo, e muitas vezes elas caem na ilusão de olhar apenas para o que acontece no país delas, sem ver que isso é uma coisa global. O que a gente está presenciando sim. agora é uma coisa global, sem sombra de dúvidas. E assim, vai afetar todo mundo, o mundo inteiro, e cada vez mais a gente vai perder as liberdades, sim. Uhum. E assim, você acha que o Jair Bolsonaro ele é uma pedra no sapato para a agenda globalista? Olha, tudo indica no momento que sim. Eu não sei quanto Uhum, antes, porque muita gente falou: ah, Débora, mas em 2019 o Bolsonaro aprovou tal legislação em parceria com a China e tal, tal, tal. Então, assim, 2019 eu não vou falar sobre porque eu não acompanhei esse período, mas agora, ok. 2020, com a situação que está, ao meu ver, ele está indo contra sim, e ele é um dos únicos líderes políticos que está fazendo isso. O único Uhum, outro líder que eu conheço fazendo isso é o presidente da Bielorrússia, o Lukashenko. Só que ele, tipo, a mídia completamente ignora, finge que não existe, porque a Bielorrússia não tem a importância do Brasil. O Brasil é extremamente importante. Então, é até mesmo a questão da Amazônia, né, que aconteceu ano passado, a gente viu sim. que o Brasil foi muito atacado, o Bolsonaro foi muito atacado, e assim, é absurdo, sabe? Eu vejo matérias, às vezes, de coisas que eu sei que não é verdade, e eles estão colocando, ai, o Bolsonaro é o ditador. Eu já vi matérias deles falando que o povo brasileiro vai contra o Bolsonaro, mas o que eu vejo é que boa parte das pessoas, na verdade, são a favor dele. Então, assim, são Sim. coisas absurdas que se você não é brasileiro, se você não fala português, se você, né, é algum gringo daqui, você Você cai vai na narrativa acreditar. deles, né? Exatamente, você acredita. Aham. E tanto que eu tenho amigos aqui do Reino Unido, pessoal britânico, que eles chegam para mim e falam: ah, Débora, como é que é ter um presidente tão horrível que nem o Jair Bolsonaro, um ditador? Falo, meu, o que que você sabe do Brasil? O que que você sabe Uhum. da nossa política? Ah, mas não, eu li lá na BBC, eu li no The Guardian. Pois é, daí fica assim. Exatamente. Assim, é até engraçado. Eu postei um vídeo agora do Lula dando uma entrevista para um canal português, falando que a real intenção da crise, né? Ele falou: olha, nós precisamos de um governo global, né? A gente precisa Uhum. de uma nação que seja global e tudo, de um poder global. Então eles já não maqueiam mais, né? Eu sei que já tem muito tempo, né, que essa É. agenda globalista, eles já falam isso, né? Vários presidentes, inclusive, já falaram a respeito disso. Mas aqui no Brasil, algo assim muito específico, Débora, que eu queria só explicar para o pessoal de como é feito aqui no Brasil em específico, né? Nos outros países também acontece o gramscismo cultural, que veio, né, do fundador do Partido Comunista Italiano, Antônio Gramsci, e que foi implantado sim em outros países, mas aqui só no Brasil, que foi feito de uma maneira assim incrível e com muito sucesso. Então, por exemplo, o que o Antônio Gramsci ele trazia? Ele trazia que era necessário fazer uma revolução cultural, né? Porque ele viu que Marx já não tinha dado certo e Lenin também não estava conseguindo juntar todas as pessoas. E nisso ele trouxe dois conceitos, né? De hegemonia e poder. E quando fala sobre poder, fala sobre o aparato estatal, né? O controle sobre o Estado. E já no caso da hegemonia, é o controle psicológico das multidões. E aí, como eu tenho certeza que muita gente fala que você é conspiratória, né, e que na verdade isso é uma loucura, as pessoas também acham, né, que o gramscismo cultural é uma conspiração. E aí você vai ver que ao longo do tempo, né, isso vai se comprovando de que essa hegemonia cultural, né, esse controle psicológico das multidões, ela acontece e aqui no Brasil é muito efetivo. Então, por exemplo, o Lula. Né, o Lula a gente sabe, né, não vou entrar somente em questões partidárias, mas reduzir
PT e colocar duas coisas opostas, mas assim, o Lula, ele é um cara criminoso, né? Um cara que demonstra, né, o desejo de poder, etc. E aí você vai ver que muita gente coloca ainda como Lula como se talvez ele não tivesse nem roubado. Pois é. E aí, como que isso chega a esse ponto, né? É você realmente tomando o controle, né, psicológico das pessoas. Então, nas universidades mesmo, eu estudei, me formei em Direito na PUC, muito embora seja uma pontifícia universidade católica, você via que, ao chegar aos 5 anos do final do curso, você via que completamente pessoas, né, que tinham base cristã, base religiosa, né, como um todo, deixavam tudo isso de lado e começavam a seguir, né, uma ideologia marxista. Então isso explica muito do porquê que hoje o pessoal, por exemplo, da mesma forma como antigamente tinha o Make Love Not War, hoje a gente tem o Fica em Casa e todo mundo aceita e não fala nada, né, sobre isso. É Exatamente. realmente absurdo. Mas essa. Pode falar. Não, só para falar que essa questão das universidades é aqui a mesma coisa, exatamente. É esquerda total, o pessoal assim, acho que é uma coisa universal já isso daí. A esquerda ela tem essa capacidade, né, de ser a mesma em vários pontos, né, do mundo. Você vê que as feministas é a mesma coisa daí da Exatamente. Europa, aqui é o mesmo modus operandi. É o seguinte, em 2020, né, agora, né, vai ter as eleições aqui no Brasil. E como que você acha que fica essas plataformas digitais, né? YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. Você acha que o pessoal vai tentar censurar de maneira mais forte? E porque assim, o Jair Bolsonaro ele fez dessa forma, né? Sem grana e muito muito forte nas redes sociais. Você acha que pode haver agora uma censura maior por conta das próximas eleições? Com certeza, a gente já está vendo, porque o YouTube ele muda, cada certo tempo ele muda. Ele mudou recentemente agora as políticas de censura. Então, assim, algumas palavras que você fala, agora aumentou o número de palavras que você não pode falar. E eu já notei que toda vez que eu faço um vídeo que eu menciono o nome Jair Bolsonaro, eu não recebo monetização nas primeiras 24 horas. Eu Aí tenho eu que vi isso. apelar. Isso, eu tenho que ir lá e apelar. E assim, é estranho, sabe? Tá muito estranho as redes sociais, coisas assim que às vezes o vídeo não vai por motivo assim que tá tudo certo, a internet tá certo, mas o vídeo não Uhum. vai. Então, assim, tá estranho, eu acho que eles vão censurar assim cada vez mais, só que sem as pessoas perceberem, porque às vezes você pensa, ah, não, deve ser algum problema no sistema, deve ser alguma coisa que deu errado, que você Aham. acaba não levando a sério, mas pode ter certeza sim que eles estão de olho, principalmente quando o assunto é questão de eleições e pessoas né, famosas de cargo, né, políticos, assim pode ter certeza que eles estão, com certeza, censurando tudo. Uhum. O George Soros, né, um cara, né, um filantropo aí, que realmente investe, né, dinheiro para fazer o caos, depois ele vem como uma solução. Ele injetou muita grana aqui na Argentina, né, com os temas de esquerda para ser pautado nas universidades. Quem que você acha que está de fato assim interessado na América Latina? Se possível puder dar nome aos gados, mas se não tiver, talvez de forma genérica. Olha, eu sei que muitas pessoas ricas, né, esses globalistas como George Soros, até mesmo a família real britânica aqui, estão investindo na América Latina, porque a América Latina ela tem muitos pontos positivos, sem olhar na questão econômica, porque eu penso que teve um plano no século passado de destruir a América Latina economicamente, culturalmente, porque assim é um continente maravilhoso. Tem uma natureza Uhum. maravilhosa, tem um espaço de terra maravilhoso, você pode crescer todo tipo de alimento. Assim, tu olha para a Europa não tem condição. Tipo, aqui no Reino Unido a gente não consegue crescer nada. A Sim. gente importa alimentos de vários lugares. Então, assim, eu tenho certeza que eles estão planejando alguma coisa para a parte da América Latina, isso inclui a Argentina, Brasil, todos os países ali. E é como eu falei já em outros vídeos, a questão de ser uma fazenda global, de ser um lugar onde eles vão manter para ter os seus não apenas questões agrícolas, como questões também né, da pecuária e tal. Até mesmo a China, ela já está investindo nisso, tanto no Brasil como na Argentina. A China já está comprando, importando carne, principalmente do Brasil. Porque é isso que Uhum. eles veem na América do Sul, justamente, né? Essa área ali natural, perfeita para tudo isso, que não tem em muitas partes do mundo, esses países mais desenvolvidos. Então, eu penso que esse é o motivo que eles estão tão de olho aí nessa região mesmo. Uhum. E é porque a gente vê que, igual eu disse, né, nunca houve na história, né, do Brasil um presidente que realmente lutasse, né, contra essas pautas da esquerda. Inclusive, o próprio discurso do Bolsonaro na ONU foi algo assim
Uhum. que chocou muita gente, ainda mais na mídia, né? Poxa, alguém na ONU falando até mesmo contra a ONU, né? Falando contra os médicos cubanos, falando contra o comunismo, falando contra a ideologia de gênero. Então eu vejo que, de fato, é uma pedra no sapato, como você disse, né? A gente deposita a esperança em alguém, que a gente vê que, pelo menos se demonstra, né, de fato, bem honesto. Como eu te disse, né? Eu conheço o Jair Bolsonaro de perto, eu confio, né, nele para estar guiando mesmo o Brasil, e a gente vê que existe um projeto muito maior. Muitas pessoas não entendem a importância, né, de ter uma pessoa religiosa, né, uma pessoa cristã na frente de um país, porque eu pessoalmente não lembro de outro presidente que tenha falado tanto, né, com relação a Deus, com relação à própria família, né, nossa, né, me inclui você, como conservadores, né, Sim. eu prezo muito pela família tradicional, eu prezo, né, por Deus, por você ter mesmo uma crença, né, onde existem valores maiores, existem coisas maiores em jogo, e muita gente acha que é só o Brasil, e quando você tem um panorama global, você vê que realmente as forças são muito maiores, né, muito maiores, Exatamente. e nada que está acontecendo é à toa. Pois é, e a questão do Bolsonaro ter se elegido presidente, e assim, isso não é para defender político nenhum, mas sim a questão, né, das posições de tal político, porque foi graças ao fato de que tem um político que defende a família tradicional, que defende os valores conservadores, que vozes como eu, como a sua, né, canais assim na internet, que a gente conseguiu alavancar, porque assim, antes disso, o pessoal estava muito assim com receio de falar as coisas, né? Tipo, por Uhum. exemplo, se você é contra a ideologia de gênero, ninguém ia falar nada contra, porque lá ia vir o pessoal da esquerda te chamar de homofóbico, de transfóbico, não sei mais o quê. Então, assim, agora a gente conseguiu a oportunidade de meio que dar voz para coisas que precisam ser faladas, sabe? Porque aqui na Uhum. Europa tu não tem mais essa voz. Aqui, Sim. se você olhar torto para a questão da ideologia de gênero, nossa, tu pode ter muitos problemas. Então, eu Uhum. vejo que esse é um dos poucos lugares, o Brasil é um dos poucos lugares, e isso não é só por causa do Bolsonaro, isso é porque o Brasil é um país cristão e é um país Sim. que manteve muitos dos valores cristãos. Então, a gente vê ainda uma resistência a esses valores corruptos que estão se espalhando, essa ideologia corrupta está se espalhando ao redor do mundo. E não só isso, a questão é que o pessoal está falando que querem tirar o Bolsonaro do poder e tal. Isso é um golpe de Estado, porque se você tira um presidente que foi eleito democraticamente antes, né, do término ali do período que ele está na presidência, isso é um Uhum. golpe e isso traz problemas que muitas pessoas não entendem. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é quando eu vejo jovens que têm bem pouco conhecimento de política, que só sabem falar lá fora Bolso, mas por que você quer que o Bolsonaro saia? Porque eu não gosto dele. Mas eles não pensam que, assim, poxa, se o Bolsonaro, que é o presidente atual do Brasil, goste você ou não, for removido do poder, isso vai abrir a oportunidade perfeita para a desestabilização do país. E isso vai Sim. trazer problemas sociais, problemas econômicos, o valor do real vai cair, vai perder credibilidade no exterior. Só que ninguém pensa nisso. Eles só pensam: a Globo falou que o Bolsonaro fez não sei o quê, ele tem que sair do poder, entende? Então, Uhum. assim, é uma coisa que vai muito além de você gostar ou não do político. É uma questão que você tem que pensar a longo prazo. Como é que isso vai prejudicar o país? Entende? Agora Sim. não é o momento certo para isso. Por quê? Porque a situação tá complicada, né? Milhares de pessoas estão sofrendo economicamente. Instabilidade social. A gente vê pessoas que estão indo contra a quarentena. Tem cidades no Brasil que meio que abriu o comércio. Tem cidades que o pessoal está se revoltando. Então, é complicado. Uhum. É, em 1990, né, houve a criação do Foro de São Paulo, né, junto com o Lula e o Fidel Castro. Dá para comparar essa organização com alguma outra que você já estudou? Você está falando em questão comunista mesmo? Eu digo em termo de um comando, né? O Foro de São Paulo tem vídeos, né? Isso aí não é eu que estou falando. Só colocar lá no YouTube vai estar lá. Lula, Foro de São Paulo. Eles declaram abertamente a intenção, né, de comandar e fazer com que a América Latina ela se torne comunista. Né? Existe outra Uhum. organização que seja parecida em termos de implantar também, né? Não só o comunismo, mas implantar o domínio sobre outros países, assim como o Foro de São Paulo? Olha, tem, mas não é tão na cara como Folha de São Paulo, sabe? Que nem aqui a gente Aham. vê muito o lado da esquerda, aqui na Europa também, que fala as mesmas políticas. Tipo o partido aqui do Reino Unido, que é o Partido dos Trabalhadores, eles falam as mesmas coisas, mas eles falam de maneira mais suave. Por exemplo, o Uhum. líder aqui do Partido dos Trabalhadores falou nas eleições passadas que se eles ganhassem, eles iam dificultar a compra de propriedade privada. Ou seja, eles iam já colocar as mãozinhas do Estado
nas propriedades das pessoas. E daí, só que isso foi falado de uma maneira tão sutil, tão assim, tão bonito que ninguém percebeu. Mas você pode ter certeza, assim, que isso é falado, só que aqui não é, aqui é meio mascarado, sabe? Não é Entendi. tão claro as coisas. O Lula, igual eu te falei, né? Hoje mesmo o Lula falou e assim, eles realmente não mascaram mais. Eles já falavam isso em É, 1990, mas não tinha internet. Igual você falou, né? A tecnologia, exatamente. quando ela cai em boas mãos, é ótimo, né? A gente consegue ter muita informação. Mas quando cai, né, em mãos erradas, realmente gera muito malefício e escondem muitas coisas, né? Então hoje a gente consegue ver o que o Lula está falando lá em Portugal, né? Antigamente não dá para É. poder fazer E não isso. só o Lula, teve vários políticos ao longo da história que falaram o mesmo discurso, uma Uhum, ordem global. Políticos assim, o George Bush lá nos Estados Unidos, políticos aqui, o próprio David Cameron, o Tony Blair. Então, assim, o David Cameron era dos conservadores, partido de direita. O Tony Blair era da esquerda. E os dois uhum, caras com o mesmo discurso. Assim, só que ninguém junta os pontos, né? Porque o pessoal uhum. tá preocupado lá com o Big Brother, o pessoal tá. Assim, então ninguém junta os pontos. Sim. Mudando um pouco de tema agora, vamos falar de Covid. É, Como é que tá aí os hospitais em Manchester? Porque aqui, sinceramente, eu não conheço ninguém que tenha pegado coronavírus. Os hospitais aí estão lotados. Como que tá aí a situação? Pois é, aqui o que está saindo é que os hospitais estão vazios e muitas pessoas estão Uhum, reportando isso. Inclusive, a onda do momento agora é os médicos e as enfermeiras, como eu falei lá no vídeo do TikTok, né? Fazerem vídeos de TikTok. Tá todo mundo fazendo isso. Daí você pensa, poxa, se os hospitais estão tão lotados assim, como é que esse pessoal tem tanto tempo livre? E, uhum, né, como eu falei, a gente não vê, tipo, antes da acontecer da pandemia, eu via ambulância correndo aqui o tempo inteiro porque eu moro, não é muito longe do hospital. E agora, assim, silêncio total. Parece que não tem nada acontecendo. Eu conheço uma pessoa que supostamente pegou o vírus, mas, assim, se tratou em uhum, casa e tal, foi tranquilo. Mas eu não conheço ninguém aqui que morreu. E, a princípio, essa é a situação, né? Só que o pessoal não tá perguntando muito, ninguém tá questionando, tá só aceitando uhum. tranquilo. É. Aqui no Brasil, por a gente ter, né, uma economia muito fraca, né, a renda per capita das pessoas é super baixa, as pessoas acham que vão conseguir ficar igual na Itália, né? A Itália tem uma das rendas per capita, tipo, 5 vezes maior do que do Brasil, e o pessoal tá achando que vai acontecer a mesma coisa aqui no Brasil, né? Então, assim, há de se esperar que, igual eu falei, o pessoal acha que o mundo é uma banana, que aí vai amadurecendo, depois fica podre e fala, olha só, meu Deus, ela apodreceu, né? Mas pelo contrário, na verdade é uma coisa muito bem planejada. E você Exatamente. acha que vai rolar uma Constituição Mundial por conta dessa pandemia? Ou ainda tem que esperar mais um pouco ainda o termômetro aumentar? Eu acho que agora a gente está na primeira fase e a gente ainda vai ter um segundo evento, que pode ser uma segunda onda do vírus, ou pode ser um novo vírus, vai ter alguma outra coisa que vai piorar a situação. Então, para mim, nós vamos chegar, pelo menos até o final dessa década, a gente vai ter esse governo global, eu acredito. Então, até lá, nós vamos ter vários eventos que cada vez vai aproximar, porque não tem como eles fazer de uma vez só. Não tem Uhum, como controlar todo mundo, unificar tudo de uma vez só. Então vai aos pouquinhos. Agora essa pandemia já uniu o mundo, né? Virou todo mundo em casa, sim. unido. E daí vai vir um outro evento pior ainda. Pode ser uma guerra nuclear, pode ser um outro vírus ou uma segunda onda, não sei. Que daí vai agravar ainda mais a situação, para chegar num ponto que eles vão falar assim: olha só, a situação está tão ruim que a gente vai precisar reformular todo o sistema social, a gente vai ter que criar um governo global. Né? A própria noção das Nações Unidas já era justamente disso, né? Porque foi depois da Segunda Guerra Mundial, os caras já começaram com essa ideia, não, a gente tem que criar uma Uhum, coisa mais global para ter a paz, para não ter mais guerra. Então, assim, a gente vai ver as outras fases até chegar nesse ponto. A gente ainda tem agora alguma liberdade, por isso que eu falo que esses são os últimos momentos de liberdade que o ser humano está experimentando, porque a hora que eles realmente fechar e falar, ó, a gente criou esse governo global, essa nova ordem mundial, aí o cerco se fechou mesmo. uhum. E assim, o que me dá mais medo é que, infelizmente, a nossa geração é uma geração completamente diferente das passadas, né? Hoje nós Uhum. temos realmente homens fracos, de geleia, eu posso traduzir assim, e pessoas que não estão preparadas para receber aquilo que de fato o governo pode um dia fazer, né? De fato, na Alemanha nazista ninguém esperava o que iria acontecer. Na União Soviética também é a mesma coisa. E aí que vem a importância da gente estudar a estratégia, né, por detrás disso.
eu vejo de maneira clara, né, como que as pessoas elas já estão sendo moldadas para poder, quando isso acontecer, não precisa se fazer uma revolução, né? Não precisa. Já está todo mundo pensando igual. Porque aí, quando de fato tomarem o poder, já está todo mundo pensando igual, não precisa fazer uma revolução armada ou qualquer tipo de outro meio, né? Então a gente vê que está caminhando muito para isso. Eu também acredito, né, que se a gente esteja ainda no início, digamos assim, há muita coisa ainda, há muitos obstáculos que eu vejo que eles têm que, né, quebrar ainda, mas com a tecnologia você vê que é algo absurdo como eles conseguiram, primeiro, pegar muitas informações sobre nós. Exato. Se você tem muita informação sobre o outro, você consegue saber a sua fraqueza, isso é fato, né, das pessoas. Você consegue distanciar as pessoas, igual essa quarentena, por exemplo, está fazendo. Então, até mesmo as igrejas, né, você não consegue prestar culto, que é algo, um princípio fundamentado na Constituição, que você não poderia ser privado, mas você está sendo privado hoje, e as pessoas simplesmente caladas, né, com relação a isso. Então, isso realmente me assusta, porque chega num ponto, né, igual o Chesterton fala, a gente vai ter que apunhalar a espada para poder provar que a grama é verde. E aí vai ficar um monte de gente, talvez tipo, igual eu e você, falando, galera, tá acontecendo isso. E a galera, assim, Pois é. pouco se ferrando. E se você fosse ver antes dessa pandemia começar, se o governo chegasse e falasse, ó, a gente vai instalar um aplicativo para monitorar a localização de todo mundo, muita Ninguém ia gente ia falar, baixar. não, eles não. Não, mas muita gente ia falar, não, eu não quero isso. Só que agora, por causa da pandemia, eles usam a desculpa, ó, isso é para sua saúde, isso é para o seu Aham. bem. Então, as pessoas que antes iriam dizer não, agora já vai praticamente 99% das pessoas dizer sim. Só um que outro maluco, né, que nem eu, que nem você, que vai falar que não. Mas a maioria, é para a saúde, é para o bem. Então é assim que eles vão fazer. E galera, assim, isso é mesmo uma questão até mesmo para o próprio conservador. Isso o Roger Scruton falava do porquê a beleza importa. E ele falava o seguinte: olha, que toda tentativa hoje de você levar algo sério, de levar algo correto para as pessoas, é taxado como careta, né? Taxado como Exatamente. retrógrado. E aí, na verdade, tem muitas pessoas que gostariam que, tipo assim, na verdade, a minha vida fosse balada, fosse pegar mulher, e aí eu estaria ótimo, né? Parabéns, Nicolas, que você pegou várias meninas, né? Você tá aí igual um trouxa, né? Numa terça-feira falando sobre Bolsonaro e agenda globalista. Mas a gente sabe, né, que existem coisas maiores, né, do que a gente, né? Com Se eu for certeza. viver para poder, poxa, pegar mulher, para poder ficar bebendo, não tem importância, né? Você se entreter. O entretenimento é bom para a vida. O problema é quando não se passa só disso a vida, né? Você vai ver que hoje a vida, principalmente dos brasileiros, não se passa somente de entretenimento. E ai de você se você reclamar dessa pessoa. Falar, ó, pessoal, quantos livros você leu aí, né, durante o ano, por exemplo? E aí você vai ver que a pessoa se sente ofendida, né? Fala, poxa, por que você está me perguntando isso? E aí depois ela vai ver que ela é uma massa de manobra e não sabe por quê, né? É difícil. O Brasil é algo à parte. O Brasil é. Não, eles tiraram o senso de urgência dos jovens, e assim, tanto no Brasil como aqui também, sabe? Porque eu tenho amigos aqui que antes dessa epidemia, eles viviam salário após salário, todo final de semana ia pra bebedeira, enchia a cara, gastava assim horrores com balada. Agora deu essa questão da epidemia e vai ter dinheiro para sobreviver um mês e depois foi-se, sabe? Então, Uhum. assim, as pessoas não estão preparadas para nada. A qualquer momento, alguma coisa pode acontecer e você está à mercê do sistema 100%. Sim. Vamos falar agora de 5G. Eu vi que tem vários vídeos seus falando a respeito disso. Muita gente também aqui nos comentários perguntando. Pessoal, estão gostando da live? Deixa um joinha aí só para a gente saber se vocês estão curtindo. Ou se não, é tudo robô, né? Vai que é tudo robô. Ô, Débora, quais que são os benefícios e malefícios do 5G? Né? No Brasil, a gente está ainda discutindo a implementação, mas quais são os benefícios e malefícios do 5G? Então, aqui o 5G já está em praticamente todas as grandes cidades. Eu tenho 5G na minha casa, porque o pessoal já ano passado eles começaram, as grandes companhias telefônicas e de internet, eles já começaram a instalar Então, se a gente geral. contar uma piadinha aqui, um chinês também vai rir. Pode ter certeza. Provavelmente. Tanto que o primeiro escritório do Reino Unido da Huawei abriu aqui, onde eu estou morando, em outubro do ano Ah, passado. E uhum. assim, a questão do 5G é que, primeiro tem, né, claro, vai ser uma internet muito mais rápida, você vai poder assistir filmes muito melhor, baixar filmes, só que ninguém sabe nos efeitos da saúde, antes de tudo. Eu, particularmente, eu tenho aqui dentro do meu apartamento, eu tenho um mini roteador de 5G, e eu posso te falar que desde que isso foi instalado ali em outubro de 2019, eu tenho notado que eu tenho ficado doente o tempo inteiro, gripe após gripe após gripe após gripe.
Então, assim, pode ser coincidência, pode, não tô falando nada. Mas que nem aqui aconteceu em outubro e novembro do ano passado, após o 5G ter sido comercializado, que teve um tal de novo vírus que surgiu aqui na região, onde eles tiveram que fechar uma escola por 2 semanas, porque crianças estavam ficando doentes. E assim, né, o pessoal ignorou completamente. E daí tem outra questão que é dos chineses, justamente. Aqui tem um debate que o pessoal também aqui ignorando, porque a BBC se vendeu completamente. A BBC tá passando pano para a China todo santo dia. Uhum. E eles fingem assim, ah, não, é tudo seguro, a China não vai espionar em ninguém. Mas a gente sabe, né, que a Huawei tem braço no governo militar chinês, eles têm envolvimento ali. Então isso já vai te fazer questionar. Poxa, agora já não basta lá o DCHQ no Reino Unido, o NSA nos Estados Unidos espionando em mim, vai ter agora os chineses também espionando, sabe? Então, assim, isso é uma tecnologia muito nova, porque o 5G ele funciona numa frequência muito mais alta que o 4G, que o 3G, que o 2G, por isso que ele é mais rápido. Só que a gente ainda não entende o que isso vai trazer para o ser humano. Desencadear, qual que né? é os efeitos, exatamente. E assim, quem controla, no caso, então, o 5G no mundo é a China. É a China. Uhum. É a China. E assim, eles se beneficiam mais. A pergunta seria, né, como que a China e a Huawei eles se beneficiam, né, com a implementação do 5G. Eu vejo que é mais a questão mesmo de coleta de dados, né? Coleta dos outros países. Inclusive, se eu não me engano, você tinha falado que a TikTok, né, é uma empresa chinesa, certo? Isso. Uhum. E aí, se eu não me engano, foi na Austrália, o exército Na australiano, Austrália, isso. Uhum. Com medo de né? espionagem. Então, assim, a gente não pode ser tão ingênuo, né, de achar que não existem pessoas que querem coletar dados e vai ser dessa maneira. Inclusive, não só o TikTok, né, qualquer aplicativo hoje que você coloca lá, aceita o contrato, ninguém lê aquilo, né? Se você descer lá, vai estar para você, para acessar os seus contatos, acessar suas fotos, acessar seus vídeos. Então, assim, eles já possuem isso há muito tempo. Inclusive, eu pensei, vendo um dos seus vídeos, aquele aplicativo que foi do Pokémon Go, né? Que você tinha que ficar filmando e tudo. Fica Eu filmando, não sei você se filma você sua já fez algum casa, vídeo. filma Eu não sei se lugares. você já fez algum vídeo falando sobre esse Ainda aplicativo em não. específico, mas eu lembrei e falei assim, genial. Por quê? Qual é a maneira de você ter a visão dentro da casa das pessoas? Porque ele não pode entrar, né? É privado. Ou seja, você dá um aplicativo, a criança, inclusive, fica lá filmando a casa inteira, fica filmando o pai, a mãe, a cozinha, e os caras ficam coletando esses dados, assim, de maneira absurda, né? E aí não acha que quem vai criar, né, uma tecnologia dessa não vai querer ter o controle sobre isso, né? É muita ingenuidade, né, das pessoas acharem isso. Inclusive, essa tecnologia que a gente está vendo agora, ela é o antecessor do crédito social, porque na China já existe o crédito social, já está implementado em todo o país, e o crédito social é extremamente assustador, porque assim, tu para e pensa, você digita lá no teu Twitter ou no Instagram e fala assim, ah, eu não gosto do presidente, eu não gosto do político. Pronto, teu crédito já caiu. Tu vai no mercado, porque isso já está surgindo até mesmo aqui na Europa, a gente está vendo isso. E a estimativa é que até 2022 as grandes cidades da Europa vão ter 5G, 5G esse controlado pela China, para poder implementar o crédito social. Então, tu vai no mercado, tu compra uma lata de cerveja, o teu crédito cai. E se o teu crédito cai, tu já não consegue colocar teus filhos na escola, tu já não consegue comprar propriedade, comprar passagem. Então, assim, é um controle total, absoluto, que o que você pode fazer? Nada. Se você está dependente do sistema, se você está na cidade, você só tem que aceitar e pronto. Inclusive, não sei se já chegou a passar, mas eu vi Black Mirror, todos os episódios, é uma série meio futurista e tudo. Nossa, E muito, os caras estão mostrando pra gente o futuro. realmente, porque você vê que tem um episódio, né, que eles vão dando notas, e é exatamente isso. Né? A menina, na verdade, fica uma loucura, ela fica atrás de pessoas para darem notas para ela, porque ela precisa de uma certa margem, né, de uma média ali para poder comprar uma comida, para poder entrar em certos lugares. E o mais absurdo que eu vejo de tudo isso é o seguinte: vai acontecer uma cauterização da mente das pessoas. E escute isso, né? As pessoas estão vendo essa live aqui. Houve, da mesma forma como ocorreu uma banalização do mal, né, lá no nazismo, onde as pessoas viam, né, poxa, velhos, crianças sendo mortos, aqui vai acontecer a mesmíssima coisa, né, eu digo em modo global, no sentido de acontecerem coisas ruins com as outras e as pessoas simplesmente ficarem anátemas, né, a isso. A pessoa vai ficar fria e falar, não, não é comigo, porque talvez ela é de outra casta,
outra vez ela, né, ela mereceu aquilo. E isso que é a minha grande preocupação, né? De como a gente vai conseguir trazer talvez uma solução para isso. E aí, caminhando um pouco para o final, correlacionando as duas coisas, né? Que é mais uma parte mais política, né? A sua uma pouco parte mais de fato acadêmica. Qual seria uma medida, Débora, que um político ele possa ter para poder não só ser uma peça no xadrez, sabe, no meio global? O que ele pode fazer para poder de fato ele chegar lá e fazer alguma diferença? Porque a gente não pode também abandonar o barco, né? A gente não pode simplesmente chegar e falar, não, deixa lá para quem quiser, a política é só para quem talvez é de esquerda e é progressista, e a gente se ausentar disso, né? Qual que seria uma medida, uma sugestão sua para as pessoas que querem ingressar na política, mas também não vai ser um dado, uma peça qualquer ali no tabuleiro? Então, eu acho que você tem que escolher as suas batalhas, porque para você chegar em alguma posição política, você vai ter que aceitar algumas coisas. Então, vai ter coisa que você vai ter que baixar a cabeça e falar tudo bem, mas vai ter momentos que você vai conseguir fazer a diferença. Eu penso que você vai conseguir, nem que seja alertar a população ou alguma medida que você consegue ter algum poder, porque, né, o político ele tem, até certo ponto, ele tem poder sim, mas claro, existem poderes além, né, Muito acima. maiores. Então você vai ter que escolher, vai ter que ver o que que você pode negociar, o que que pode ser feito. Mas eu acho assim que enquanto tiver pessoas boas que realmente querem fazer a diferença, que realmente querem ajudar, eu acho que tem esperança sim, porque nunca vai ter, né? Ninguém nesse mundo é só maligno. Tem pessoas que são boas e ninguém é perfeito também, né? A gente tem que pensar Uhum. nisso. O político não é perfeito, ninguém é perfeito. Então, assim, é complicado, mas eu acho que é possível sim, se você tem essa meta de fazer, de mudar as coisas. Eu já pensei anteriormente em entrar para a política, mas, Uhum. sabe, hoje, agora que eu já tenho uma vida pública nesse assunto, eu vejo que o estresse é muito grande. E até mesmo a questão de, às vezes, você quer ajudar as pessoas e você acaba sendo Uhum. caluniado o tempo inteiro. Então, é um estresse grande. Eu já desisti. Mas, para quem gostaria de fazer isso, eu acho que é como eu falei, você vai ter que escolher suas batalhas. Em alguns momentos você vai ter que baixar a cabeça e aceitar e seguir, senão você vai ser removido. Mas vai ter momentos que você vai conseguir sim. Como a gente viu vários políticos ao longo da história que se Uhum. posicionaram. E olha, até mesmo um exemplo é o Kennedy, o presidente lá dos Estados Unidos, lá nos anos 60. O cara, Sim. tudo bem, ele foi assassinado, mas ele se posicionou para auxiliar o povo americano. E foi assim, discursos que ele deu na época, que hoje as pessoas escutam e que ajudam muita gente a acordar e sair, sabe, Uhum. da bolha do sistema. Então, assim, você vai conseguir fazer alguma mudança, sim, mas vai ter algumas consequências, como tudo na vida, né? Sim, sim. A gente não pode, né, ter ilusão de que, né, como cristão aqui falando agora, né, uma pessoa que acredita em Deus, e não só falo isso para as pessoas que são cristãs, né, pessoas que acreditam em Deus no geral, de que o mundo, né, na Bíblia, principalmente, fala que o mundo jaz no maligno. Então, eu, né, Nicolas, eu como conservador, né, por essência, primeiro que eu sou cético, né, eu sou prudente, eu não acredito, né, que existe uma solução, uma fórmula mágica, assim como a esquerda tenta implementar, né, tenta implementar o paraíso aqui na Terra, na verdade só consegue gerar o inferno, mas eu acho que o papel, né, do conservador, e depois eu vou te perguntar isso também, já dando minha posição, é que o papel do conservador frente, né, à nova ordem mundial, frente a esses domínios, frente às injustiças, eu acho que se resume a uma palavra que chama coragem, né, eu acho que a gente tem que ter coragem, Com durante certeza. muito tempo, sabe? Tipo assim, na escola, depois na universidade, você vê que a perseguição, né, com quem acredita em Deus, com quem acredita em valores, com quem defende a família tradicional é absurda. Mas a gente tem que fazer não por nós, mas eu acho que a gente tem que fazer mesmo por coisas maiores que estão em jogo, né? Eu, por exemplo, quando falo a respeito de aborto, né, eu já estudei bastante sobre isso, me empenhei muito para poder entender e tomar minhas posições. E é uma luta que eu tenho que mexe muito com o meu coração. Então foi igual que você disse, né? Escolha as batalhas que você quer batalhar, né? Para quase as 1.000 pessoas que estão assistindo aqui agora, eu mando somente uma mensagem, né? Que aquilo que você faz, né? E não estou dando uma de coach aqui não, porque eu odeio isso. Mas assim, é para você mesmo conseguir fazer aquilo que talvez nenhum outro conseguiria fazer, né? Primeiro, muita gente pode tipo, descredibilizar, igual muitos tentam fazer, inclusive com o seu canal, né? Por inveja também, né? Daquilo que você é capaz, da sua capacidade.
mas aquilo que você tem que fazer, não deixe para que outro faça, né? É muito importante que a gente tenha em mente que as coisas não vai se tornar um paraíso aqui na Terra, mas que a gente tem que persistir e tentar reduzir o maior número de danos possíveis aqui na Terra, né? E aí eu jogo a pergunta para você, né? Qual que é o papel que você acha aí do conservador frente a toda essa nova ordem mundial? Mas o conservador é a pessoa que vai defender os valores tradicionais, porque a gente vê que, inclusive, essa é aquela, né, velha história ali da direita e da esquerda, porque o pessoal, os rebeldes, né, geralmente, por isso que tantos jovens acabam escolhendo a esquerda, porque eles têm esse senso de rebeldia, que eu tenho que ir contra Uhum, o patriarcado, não sei mais o quê. Então, assim, o papel do conservador é manter a ordem e manter as coisas da maneira tradicional, como já vem sendo feita há muito tempo. Então a gente vê que ao longo, quando eles mudaram várias vezes a sociedade, foi atacando o pessoal conservador e foi destruindo várias tradições, várias morais que já existiam há muito tempo. Hoje, uhum. quantas tradições a gente tem ainda dos nossos antepassados? Muito poucas, porque isso vem sendo destruído já há muito tempo. Então, para mim, eu penso que o papel do conservador é manter essas tradições e lembrar as pessoas, né, o porquê que elas existem, o porquê que, né, essas morais, esses bons costumes existem. Então, é muito importante, sim, principalmente para os jovens, para que os jovens percebam a importância do conservadorismo. Que não é porque você é jovem que você tem que ser rebelde, não sei o quê, não. É assim, porque é como você falou, sabe? Eles colocam como cafona. Você crê em Deus é cafona, você defender a Sim. religião é cafona. Então, assim, o conservadorismo tem esse papel importante de manter esses princípios vivos na sociedade. Chega ao ponto assim, né, de você querer ter uma família cafona. Isso é absurdo, né? Exatamente. Vocês querem, assim, vocês querem um sinal de que, de fato, toda a mídia, todo o globalismo já possui um controle sobre, principalmente os jovens, é quando você vê que já não existem mais mulheres, não já existem mais meninas que desejam ter filhos, né? Uhum. Já que não querem formar uma família. Aí vocês perguntam, poxa, por que que isso acontece? Né? Como que está sendo destruído o conceito de família? Né? Como eu disse, se você vive e você não tem um sentido da vida, né? Assim como o Viktor Frankl, né, que criou a logoterapia e mostrou que as pessoas que aguentam suportar os sofrimentos da vida são aquelas que possuem um sentido de vida maior, né? Que seja Deus, que seja sua família. Ele, inclusive, passou por dentro de um campo de concentração nazista e sobreviveu, né? E depois ele desenvolveu essa logoterapia. E você vê que hoje, infelizmente, né, infelizmente, nós temos uma casta, né, de jovens absurda, que não querem mesmo nada com nada e acha que a vida é somente gozo, né? Acha que a vida é somente alegria e isso que é... Eu preciso buscar felicidade. Se eu não sou feliz, eu acabei com o meu No sentido da vida, né? momento. É, Quem exatamente. diz... Primeiro, quem diz que o sentido da sua vida é ser feliz, né? Buscar a felicidade a todo custo, né? Na verdade, aquilo que você precisa buscar é o sentido da sua vida e saber que há coisas maiores em jogo, né? Mas assim, Exatamente. aos pouquinhos, como o Antônio Gramsci falava, né? Puxando aqui mais a sardinha para o meu lado da política, ele falava sobre a agressão molecular, né? Que deve ser feito de maneira gradual, né? Em doses homeopáticas, realmente por mente, né? Por cada pessoa até conseguir transformar todo mundo. Então, ao pouco que a gente conseguir fazer e levar, a gente vai continuar trabalhando para que a gente alcance a maior quantidade de pessoas, né? Com certeza. Essa é a importância desse trabalho, justamente. A gente não tem o de Soros, mas problemas, né? A gente, A gente a tenta, a gente, gente vai indo do jeito que dá. a gente tenta. Ô, Débora, eu já vou encerrar já. Poxa, muito obrigado mesmo aí pela live, todo mundo que Obrigada a acompanhou. você. Eu vou deixar salvo aqui. Eu não sei se você vai postar Vou no postar no YouTube, algo YouTube, assim. sim, para o pessoal que quiser conferir. Daí depois também eu vou mostrar o seu canal, para o pessoal lá que quiser conhecer o teu trabalho também. Vai estar lá no YouTube. Legal, show de bola. Então, ó, esse vídeo aqui, essa live, né? Se você gostou, né, vai estar lá no canal da Débora. Acesse lá, né? Débora G. Barbosa. Sei que praticamente quase todo mundo conhece aqui. Para quem não me conhecia, né? Foi um prazer, né? Conversar um pouco aqui com vocês. E obrigado, viu, Débora, por aceitar aí o convite Obrigada a você. novamente. E, poxa, que Deus abençoe você. Amém. Você também. Obrigado. Tá? Tchau. Tchau, tchau.